1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Só para nós começarmos a nossa lição, diz assim o texto das Escrituras, eu leio e depois a igreja repete. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A igreja agora, vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Pode tomar assento, meus irmãos. Nossos pastores, nossos pais, nossos mestres, nos têm dado este privilégio de estar falando uma vez mais aqui com os nossos irmãos. Quando nós saímos de lá, nós saímos com desejo de vir ouvir e aprender. E eu confesso para os irmãos que quando eu recebi o convite para estar falando, eu só pensei, a honra é multiplicada, é dupla honra. É uma maravilha já estar aqui. E qual é a nossa honra de poder estar falando para os nossos irmãos e compartilhar algumas experiências, e a lição está muito propícia, até porque quando fala de ética, a Bíblia ela tem o seu padrão. E nós estamos estudando os padrões de cristãos. Ética cristã. Se eu for contar um pouquinho da ética, lá no país da Bélgica, dentro do texto que nós vamos falar, os irmãos, alguns aqui vão ficar muito escandalizados. A ética de como educar a família, de como viver, a ética de alguns relacionamentos matrimoniais. Se os irmãos imaginar a promiscuidade que há na Europa nesse sentido, não é todos, meu irmão, não dá para generalizar, mas em algumas famílias modernas, chega no fim de semana, o homem fala assim, você fica cuidando das crianças porque eu vou passear, eu vou me divertir. E aí faz a escala, um fim de semana é o marido que sai, deixa a esposa em casa com os filhos, e no outro fim de semana, a mulher sai e o marido fica cuidando dos filhos. Isso não dá para entrar na cabeça daquele que serve ao Senhor Jesus. Fala-se de ética. Na Holanda, a ética na Holanda, depois das 10, tudo é permitido. Depois das 10, pode tudo. Tudo. E a gente está falando, irmãos, quando fala de tudo, se você pensar em sujeira, pecado, prostituição, uso de drogas, é tudo. E quando Deus tira-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos chama para sermos mensageiros de boas novas, mensageiro do Evangelho. E a gente tem que trazer a cultura e a ética do céu, porque a Bíblia vai dizer, seja feita a tua vontade. É para ser feita aqui na terra como é feita lá no céu. Nós vamos estudar, irmãos. Coube a mim falar sobre o capítulo de número 6. Se o irmão tem a sua apostila, abre aí por favor. Capítulo de número 6. Nós vamos estar falando sobre a propagação da ética cristã na família, na obra de Deus, no trabalho e no culto ao Senhor. 6.1, conceito da família cristã. E depois tem aqui no 6.1.1, as dificuldades dentro do matrimônio. Será que casamento de cristão tem problema, tem dificuldade, irmãos? Então nós vamos aprender relação ética entre o obreiro e a obra de Deus, a propagação ética cristã no trabalho e a propagação ética cristã no culto. Então nós temos aqui uma lista muito
ampla de estudo, e eu quero que Deus nos ajude, preparando os nossos corações para poder estarmos ouvindo, recebendo e guardando. E quando o pastor José Antônio lançou a palavra profética, nós não sairemos como nós chegamos. Nós sairemos daqui com uma conscientização, e essa conscientização nos trará transformação, porque o nosso entendimento será renovado, e nós viveremos a tridimensionalidade da vontade de Deus. A vontade de Deus é tridimensional, ela é três: ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nem sempre, quando você está numa situação boa ou agradável, você está no caminho certo, porque Deus quer levar-nos para a sua vontade perfeita. Às vezes, quando está bom, irmãos, a gente se sente confortável no bom, melhor ainda no agradável, e às vezes não é essa a meta que Deus estabeleceu para nós. E nem sempre, quando nós estamos na vontade perfeita, ela é boa e agradável. Nem sempre. Nem sempre, eu vou repetir, nem sempre quando você está na vontade boa ou agradável, ela está correta. E nem sempre quando você está na correta, ela é boa e agradável. Às vezes, a gente fica se perguntando: Senhor, será que o Senhor está comigo nesse negócio? Eu vou começar, irmão, fazendo vocês pensar um pouquinho em cima do tema da nossa escola: sejais transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Quantos querem estar na perfeita vontade de Deus? Quantos querem? E eu disse que nem sempre a perfeita é boa e agradável. E eu lembrei, sabe de quem? De José. Eu lembrei de José. Já imaginou? Estava boa a condição de José quando ele foi odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, escravo. Estava agradável, mas ele estava na vontade perfeita de Deus. Deus precisava de José passando por todas essas etapas aqui, para que a sua vontade perfeita se concretizasse. E é nesse caminho que Deus vai nos conduzir, meus irmãos. E eu estou com um tema muito gostoso, e eu louvo a Deus pela vida desses dois obreiros aqui. Eu não posso nem falar muita coisa que não seja de exemplo verdadeiro, porque eles estão comigo todos os dias. Na verdade, eles fazem parte do conselho da nossa igreja ali na Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Quando vai tratar algum assunto, nós sentamos, nós resolvemos. Esses obreiros são os meus braços, um na direita, outro na esquerda. Sem eles a gente não faz nada não. E a obra é grande, irmãos. A obra é grande. Então, quando eu falar de família, falar da minha esposa, eu preciso estar falando a verdade, sim ou não? Independentemente se eles estivessem aqui. Agora imagine, eles estão aqui, eles vão dizer: pastor, nós te conhecemos. E eu estou brincando assim, mas é desta forma que as pessoas te veem. É desta forma que as pessoas da sua família, os teus amigos, os teus colegas, as pessoas com quem você se relaciona te vê mesmo. E nós vamos estar falando sobre a propagação ética na família. Vamos começar na família. Irmãos, Deus colocou no meu coração algo, e eu disse para eles hoje: eu vou pregar como se eu estivesse no meu culto de doutrina lá na igreja, na nossa igreja, porque eu estou na minha casa, e vocês são os meus irmãos, e eu me alegro quando eu estou em casa, e a gente simplesmente vai compartilhar experiências, meus irmãos, compartilhar experiências magníficas, maravilhosas. Nós vamos dizer que nossa tarefa está aqui, ó, aqui embaixo, no penúltimo parágrafo. Nossa tarefa é viver coerentemente como seguidor de Jesus, formado pelos seus valores e ideais, vivendo de acordo com o que motivou e amando como Ele amou.
Firmados nisso, a vida cristã desempenha um papel fundamental. Uma dimensão deste papel é óbvia: propagar a ética cristã de uma geração a outra, e consequentemente a cada discípulo, no seu convívio familiar, no trabalho e no culto a Deus. Nós temos uma missão, e o que é pregado lá na Bélgica, e claro, isso é pregado em todo o nosso ministério, até porque o logomarca do nosso ministério, a Deperus, a igreja da família, Irmãos, não se engane, a obra missionária começa em casa. O tema é a excelência da ética. Ética é um conjunto de valores e princípios, costumes de moral, que na ética nós colocamos em prática. Mas a igreja é formada de várias famílias. Evidentemente que as famílias, quando chegam na igreja, na maioria das vezes, são famílias sem padrões, no sentido cristão. Porém, elas não vêm sem princípios morais, embora alguns já perdeu. E perdeu também a ética. Mas eu não quero fazer análise de comparativa com a ética lá de fora, até porque todas as lições que os irmãos estudaram sobre isso. Nós vamos falar da ética cristã na família e mostrar para vocês o que é que nós estamos ensinando ali no país da Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Portugal, com culturas diferentes. E Deus nos iluminou, o conselho, para falar para a igreja que não tem como você pregar o evangelho sem a prática dele. E você não tem que ficar preocupado em simplesmente pregar. O segredo é que a alegria da salvação tem que estar exposta no seu rosto, porque o teu coração é alegre porque Jesus te salvou. Quem é salvo não consegue esconder a alegria da salvação. Quantos aqui pode levantar a mão e dizer assim: o céu é o meu lugar? Aleluia! Quem é salvo não consegue esconder a alegria da salvação. Quando a gente pensa em missões, irmãos, nós pensamos em a pessoa pegar o avião como nós pegamos, ou sair para uma outra cidade, ou sair evangelizando na rua e buscar pessoas de fora. Claro que isso é missões. Mas antes de eu me preocupar em sair, eu preciso saber se a minha casa está salva. A Bíblia fala através das cartas de Paulo dizendo assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé. Não adianta nós colocarmos ternos e gravatas, não adianta nós dissermos que somos cristãos, obreiros, quando nós não cuidamos da nossa família. E cuidar da família, no sentido ético aqui, o conceito ético cristão na família, é a família dá testemunho de que você, meu irmão e minha irmã, é um verdadeiro crente. A gente fala lá, cuidado. Nós temos por princípio ético no ministério de não levamos ninguém ao ministério sem que a esposa dê confirmação que o esposo é crente. Aí Deus colocou no meu coração para falar algo aqui. Eu vou ler algumas coisas, os irmãos vão acompanhar, mas eu vou dar um tema para a nossa lição, um subtema em cima do tema que está. Qual o propósito do nosso trabalho concernente à nossa ética cristã dentro da nossa casa? Qual é o propósito? Primeiro, deixar herança para os nossos filhos ou deixar legado? Você está trabalhando, nós estamos trabalhando para deixar o quê? Herança ou legado? Porque tem pessoa, irmão,
que ele está preocupado em trabalhar, porque ele quer deixar uma boa casa para o filho, né? Deixar ele numa vida confortável. Não tem nada de errado em você entesourar para os seus filhos, até porque é para isso que somos direcionados nesse sentido. Os pais entesouram para os filhos. A gente trabalha para dar o melhor para os nossos filhos. Só que a maior riqueza, às vezes, não é a herança do fruto do seu trabalho. A maior riqueza é o legado que você vai deixar. Tem pessoas aqui que talvez você vai trabalhar toda a sua vida, irmãos e irmãs, você vai trabalhar toda a sua vida e você não vai conseguir deixar herança, porque Deus te deu uma porção de você trabalhar para fazer, para comer, e glória a Deus e aleluia por isso. Jesus disse: se você está comendo, está bebendo, está vestindo, se alegre com isso. Se essa é a sua porção, vamos dando glória a Deus e aleluia até chegar na glória. Se nós tivermos condição de estudar, de fazer uma formação, de estar em um bom trabalho e conseguirmos entesourar bens para os nossos filhos, será uma maravilha. Mas eu conheço, e eu estou falando de nível de ética cristã, que são coisas que acontecem lá na Europa. Lá na Europa, meu irmão, as pessoas trabalham e elas conseguem deixar herança para os filhos. Pasme o que eu vou vos dizer. Tem filho que está torcendo para o pai morrer. Eu estou falando de nível Bélgica, tá? Mas aí os irmãos vão entender um pouquinho como funciona aqui. Qual é o propósito do nosso trabalho? Até porque, quando a gente chega na casa do Senhor, nós chegamos na casa do Senhor para aderirmos aos princípios éticos da casa de Deus e fazer da nossa família um baluarte, um exemplo. Não com ditadura, você não precisa ser o ditador. Não precisamos ser ditador em casa, não precisamos ser um general em casa. Eu tenho a minha esposa, 3 filhas. Imagina que o homem tem que ter sabedoria para lidar com 4 mulheres, né, irmão? 4. Eu já recebi uma mensagem hoje de manhã. Ela me mandou uma foto assim, mostrando o vestido que ela quer. E lá são 4. São exigentes. Tem que ter paciência. Eu falo, tem que chegar na hora no culto. Nós precisamos chegar na hora. Irmão, pensa ela se arrumando, irmão, para sair para a igreja. Mas em casa, eu não posso ser pastor em casa. Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser marido, irmão. Teve um dia que a minha filha falou para mim assim: pai, eu não queria que o senhor fosse pastor. Eu não queria que o senhor fosse pastor. Eu fiquei preocupado com aquilo. Aí eu chamei ela: vamos sentar. Por quê? A não ser filha de pastor é muito difícil. Eu falei: não, minha filha, eu nunca falei para você fazer o que eu faço. Eu nunca obriguei você a aceitar Jesus. Na verdade, foi um dos dias mais alegres quando elas, que nasceram no Evangelho, decidiram num culto que nós fizemos o convite. As 2 levantaram as mãos. Uma tinha 14, a outra tinha 12, e levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. E eu disse: por quê? Não, porque é uma cobrança. Eu falei: não é verdade. O tratamento que eu dou para você é o tratamento que eu dou para os jovens lá na igreja. E o tratamento que eu dou para os jovens lá na igreja é o mesmo tratamento que eu dou para você. E quando nós chegamos em casa, aqui eu não sou o pastor Ronaldo. Eu sou o papai. A gente senta, conversa, estamos em família. Só que, irmão, eu disse para ela: mas eu sou crente. Você não tem que fazer isso na escola. Ou você não pode fazer algumas coisas que a escola está falando que tem que fazer, porque você é filha do pastor, mas é porque você serve a Deus. Mesmo se eu não fosse o pastor, eu seria crente em Jesus Cristo e salvo, e eu teria
uma nova ética, um novo conceito, princípio, forma de viver que vai coincidir com o mundo, meu irmão. Aí ela sentou, ouviu, nós conversamos, mas não tem que falar muito em casa, meu irmão. Meus irmãos obreiros, minhas irmãs obreiras, não, você não tem que falar muito. Você tem que ser um crente de verdade dentro da sua casa. Primeira pergunta, o primeiro legado, o legado da oração. Legado na ética cristã para a família. Começou a escola, meus pais vieram todos os dias, pastor Davi, todos os dias. A nossa casa é casa de oração. Eu fui criado fazendo campanha de oração. A nossa brincadeira era o cultinho, sabe aquele cultinho? Fazer culto em casa? Fazer culto. A gente fazia culto, a gente expulsava demônio, a gente orava, paralítico andava, então fazia aquela encenação dentro de casa. Um era perturbado, o outro era endemoniado. Mas é porque é isso que nós víamos, é isso que tinha. A nossa brincadeira era essa, porque era o ambiente que nós vivíamos, não era forçado não, era aquilo que nós víamos. Você não precisa se preocupar em ficar falando, o teu filho, a tua filha precisa ver você orando. Eu ensino lá na igreja, eu falo, irmão, antes de dormir, ora pelos teus filhos, impõe a mão. O pai e a mãe é sacerdote em casa, meu irmão. A tua primeira igreja é a tua casa, a tua primeira igreja é a tua família, a tua família é a tua igreja, e você não pode perder. O cuidado é com a família, senão você vai negar a tua fé. Do que adianta eu ganhar a cidade de Bruxelas ou o país da Bélgica inteirinho e ver as minhas filhas se perdendo? Não tem mérito nisso, meu irmão. É pregando, é dizendo, não, você não pode fazer porque eu sou obreiro, você vai me envergonhar, não faz isso. Vai criar uma apologia, e quando ela quiser fazer pirraça, como a gente fala, bater de frente, ela vai aonde ela entende que te envergonha. Os filhos são desse jeito, e você não tem que fazer aquilo como se fosse uma obrigação. Tem que haver satisfação em ser servo de Deus. Nós não estamos aqui porque o presidente convocou, até porque o presidente, o nosso pastor doutor Elias, se eu falasse assim, eu não posso ir, ele entenderia. Irmão, nós estamos trabalhando desde outubro. Esses homens que as irmãs estão vendo aqui, tão bonitos desse jeito aqui, você não imagina, trabalha duro, 10, 12 horas por dia na construção civil. Nós saímos de lá, estava -6. Tem hora que tem que trabalhar do lado de fora. Tem dia que vai para a obra e não pode trabalhar porque não tem água na canalização, está tudo congelado. Nós estamos com o obreiro ali que teve lá, né? É assim. E quando chega, pega aquele trânsito e tem que ir para o culto. E a nossa alegria não é por obrigação, a gente vai porque não tem lugar melhor para estar que na casa de Deus. Quer ver? Eu vou ensinar uma ética, um princípio. É um princípio, apesar que a ética, meu irmão, de Cristo, embora, escuta bem, embora escravo não tem vida própria, servo não tem vida própria. O livre-arbítrio, porque eu tenho que falar isso, pastor, tenho que falar isso aqui, porque tem gente que ele se engana no livre-arbítrio. Ah não, eu não tenho livre-arbítrio. Irmão, o livre-arbítrio é para você escolher o Senhor. O livre-arbítrio é para você escolher o Senhor. Qual Senhor você quer que seja o teu dono?
Depois que você escolheu o teu Senhor, você está debaixo do senhorio. E depois que você entrou debaixo do senhorio, você já não tem mais livre-arbítrio. O teu desejo é agradar o teu Senhor, e acabou. Eu acho que eu deixei algumas pessoas meio tristes, né? Porque elas estavam acostumadas a dizer assim: não, mas nós não temos livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para orar. Tem não, irmão, você tem que orar. Aí eu tenho livre-arbítrio para amar. Não tenho livre-arbítrio para amar não, é mandamento. Você tem que amar. É livre-arbítrio eu perdoar. É livre-arbítrio? Não, é mandamento. Perdoai-vos uns aos outros. Eu já escolhi o meu Senhor. E eu vou dizer, irmão, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque o nosso Senhor, ainda que Ele é o nosso dono, não nos trata como escravo, mas nós somos. Ele não nos trata, mas isso não significa que nós não somos. Porque nós éramos escravos do diabo, era escravo do pecado, e Ele nos comprou, e hoje Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Aí tem algumas coisas que me deixam eu assim, admirado com Jesus Cristo, porque Ele começa a sua formação ética de caráter e moral cristão, né, de Cristo em nós, mostrando que primeiro Ele nos ensina os seus valores. E o período de ensino chama-se discipulado, discípulo. É aqui que nós estamos dizendo. Consequentemente, cada pessoa da família ou cada discípulo. Discípulo, nós somos discípulos. Fala comigo, discípulo. Então você primeiro entra pela fase do discípulo. E aqui não tem mais discípulo. Aqui todos que estão aqui já são servos. Quando nós aceitamos a Jesus, somos membros do corpo de Cristo, não somos obreiros ainda, nós estamos na fase do discipulado, estamos na fase do discipulado, então você é discípulo, aprendiz, você vai ver como funciona, né? A linguagem, a gente vem com a linguagem diferente lá de fora, a ética lá tem uma linguagem, tem gíria, quando você chega aqui, até a ética do falar muda, aleluia. A saudação do crente é outra. Antigamente, e aí, valeu, morou. Aqui agora não. Agora sim, a paz do Senhor, meu irmão. Muda a conversa. Mudou, você vai mudando. Então é a fase do discípulo. Aí agora, sai do discipulado para ser servo. Aí Jesus disse: olha, vocês são os meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Aí agora você passa a ser servo dele, a serviço dele. E se você quiser se tornar amigo, você tem que ser servo fiel. Essas etapas, irmão, é aquela que nós devemos buscar. Deus não quer te chamar de servo, ainda que nós somos escravo dele e servo dele. Ele quer nos relacionar como amigos dele na obra de Deus, porque nós vamos morar com ele. E a gente não leva, irmão, qualquer pessoa para a nossa casa, não. A gente leva para a nossa casa quem são os nossos amigos. Quem aqui é empresário, patrão, tal, você não chega pegando seus funcionários e levando lá na sua casa para comer, para beber. Pega? Mas aí quando aquele seu funcionário é de confiança, e ele sai do nível de servo na sua empresa, e ele mostra confiabilidade, ele passa a um outro nível. Ele não é só servo, ele é o seu amigo. Aí você traz para dentro de casa. Só vai morar na casa que é o céu quem é amigo. Se não for amigo, não vai não. Então é esse legado. Eu tenho que orar e mostrar para a minha família que eu sirvo ao Senhor, sem impor. Eles precisam ver eu orando, eles precisam ver eu estudando a Bíblia. Os teus filhos te veem estudando a Bíblia? A tua esposa te vê orando e estudando a palavra de Deus? Quando você chega do trabalho, você tem tempo? A minha irmã tem tempo? Vocês se reúnem, tem culto familiar em casa? Culto familiar, culto nosso, culto familiar. Ou na modernidade a novela já tomou espaço?
Ou na modernidade, né, irmão? Cada um almoça em um horário diferente, porque um está almoçando na sala, outro está no quarto, outro está com o celular ligado, outro está com o tablet, outro está vendo a novela, e ainda manda a ética dizer: agora é a parte importante. Graças a Deus não tem novela lá na Bélgica, irmão. É verdade. E você pode pensar que nós estamos falando algo assim absurdo. Os nossos filhos estão de olho na gente. Você não precisa. Olha, eu vou ler aqui. Na página de número 54. A hora passa tão rápido. 54, no último parágrafo lá, ó. Isso aqui é importante. Depois a gente volta um pouco para trás. E na segunda parte eu vou querer mostrar, irmãos, algo para os irmãos no significado do culto. Coisa tremenda. E aí a gente vai englobar tudo, para que os irmãos consigam perceber isso. E eu estou falando da família agora, tá? Sem que nós falamos, as nossas ações transmitem os valores éticos e morais para os nossos filhos. Por exemplo, a tua filha vai ser como mulher aquilo que ela vê você sendo de esposa para o seu esposo. Normalmente o filho é a mesma coisa. Se o meu irmão e a minha irmã são um casal amoroso, você vai transmitir isso para os seus filhos. Não precisa falar muita coisa. Vai ver que você é romântico, amoroso, que você sabe conversar. Nunca permitir a discussão na frente dos filhos. Casal discute. Eu sou casado há 21 anos. Vai fazer 21 anos esse ano. 21 anos. A minha filha tem 19 e vai completar 20. A do meio tem 17, vai completar 18 esse ano. E eu tenho uma bebezinha de 7, vai fazer 8. Irmão, elas estão ali, ó, observando qual é o padrão de marido que elas vão querer ver. Já chegou uns camaradas perto da Sara. Já chegou uns camaradas perto da Sara e eu sem falar nada. E as pessoas dizem: chegar perto da filha do pastor é coisa difícil. Não é. Eu até quero que ela nunca namorou. E eu não precisei falar: não namora com aquele. Não, irmão. Ela olha, e aí a pessoa chega, o rapaz chega para conversar, ela quer ouvir a conversa. Aí o padrão, tá complicado, né? Tá complicado, porque o padrão, o nível que ela procura para ela está se espelhando. Ela fala: não precisa ser pastor, mas tem que saber conversar, tem que saber tratar, tem que ter uma ideia, tem que ter miolo na cabeça. Os irmãos estão entendendo? O teu filho pode se espelhar em você? A tua filha pode se espelhar em você? Ou quando o teu marido fala, você diz: faz você? Eu brinco com nossos obreiros e falo isso. A minha esposa, irmão, às vezes eu tenho que levantar para trabalhar. Às vezes eu tenho que levantar para trabalhar às 5 da manhã, quando a gente vai fazer um trabalho secular. E ela levanta, prepara o café, depois ela vai deitar, mas ela levanta. E aí quando eu conto isso na igreja, tem uns que começam a dar risada e dizem: a minha fala assim: não acende nem a luz, senão dá problema. Glória a Deus, né? Observação, eu estou dizendo valores éticos. Olha aqui no último parágrafo: segundo o mesmo autor, não existe não comunicação. Não existe não comunicação.
Todo comportamento tem valor de mensagem, e todo comportamento é comunicação. Todo comportamento é comunicação. Você não precisa subir no púlpito e falar: vamos orar, vamos orar. A igreja tem que ver que você ora, meu irmão. Você não precisa falar lá na sua casa: a gente precisa. Não, você só precisa fazer. Só faça. Só faça. Você não precisa dizer: olha, tem que ser carinhoso. Seja carinhoso com a sua esposa. Seja submissa. Quando fala submissa, as irmãs, tem umas que dá até um... Irmão, a Bíblia fala lá em Efésios: vós mulheres, sejam sujeitas em tudo aos vossos maridos. Essa sujeição tem uma condição. Fala condição. Está logo em alguns versículos para frente. Ele está dizendo assim: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A sujeição da mulher, a liderança do marido está na sujeição ao amor que ele dispensa para ela. Sabe por que a igreja ama a Cristo? Porque Cristo amou a igreja se submete a Cristo, a igreja se submete ao amor de Cristo. E tem mulher que ela fica espirrada, e é normal, porque o marido passa uma imagem que tem que se submeter às ordens. Dá um glória aí, irmão, porque agora a coisa ficou boa, né? Não é se submeter às ordens, é se submeter ao amor. O marido ama e a mulher se sujeita, aleluia. Agora, se não ama, e o marido quer, ele não ama, trata que nem, né? Trata um burro, um cavalo, com espora, e fala: tem que me respeitar. Respeitar o quê? A tua ignorância, ou se submeter ao amor que você tem que dispensar para ela? E com isso você deixa um legado, porque os seus filhos vão vendo você amar, e tratar bem, e cuidar, e vai dizer: eu quero me casar com um homem desse jeito, eu quero que o meu marido seja que nem o meu pai é para minha mãe, eu quero ser para o meu marido como minha mãe é para o meu pai, é assim que tem que ser. Você pode levantar a mão e dizer glória a Jesus por isso, irmão? Não existe não comunicação, não existe, só existe comunicação. Às vezes a mulher não fala nada, mas o balançar da cabeça, às vezes não responde, vai fazer, mas vai fazer com a cara feia. A esposa pede algo para o marido vai fazer, mas vai fazer como? Resmungando. Ele não está fazendo? Aí a mulher fala: mas desse jeito não precisava. Não existe não comunicação, meu irmão. É muito tremendo isso aqui. Os filhos estão vendo. E quando tem um problema, irmão, aqui ó, na revista ele está dizendo: quando existe um problema, na página 53, sabemos que o casamento é bom. Casamento bom, lá no primeiro parágrafo. Sabemos que casamento bom é aquele no qual as diferenças convivem bem, fazendo troca, aprendendo e ensinando. Porém, há certos agentes motivadores externos que bombardeiam alguns casais, causando feridas no relacionamento afetivo e espiritual, com acesso à internet, programas de televisão, revistas e conselho de terceiro. Casamento bom é casamento que não tem problema? Não, casamento bom é casamento com diferença, até porque o homem e a mulher são diferentes. E não é para ser igual mesmo não, porque Deus não quer que casa homem com homem e mulher com mulher. Homem tem que casar com mulher, e mulher tem que casar com homem. E os opostos têm que se atrair mesmo. E porque são diferentes, vão se completar um ao outro.
Homem, irmão, não consegue ler como a mulher lê. Homem lê diferente. Tem hora que eu já falei isso lá em casa, e eu me divirto, né? Porque eu espero chegar a minha hora. Aí, sai eu e a minha esposa, vai fazer alguma missão. E as minhas meninas são moças. Elas são moças. Uma vai fazer 20, a outra vai fazer 18. Já tinha que ter deixado a casa. Só que às vezes elas não deixam. Os irmãos sabem como que é jovem, não é assim? E aí a gente chega em casa. Quando a minha esposa chega, acontecem umas coisas, e eu fico só observando para ver no que vai dar. Depois eu falo para ela. Aí ela chega e fala assim: olha, eu estava orando, eu estava no ciclo de oração, eu estava na visita, e aí eu deixei, vocês não fizeram nada, a casa está bagunçada. E ela começa a reclamar, e não libera a ordem. Ela não libera a ordem. Se ela chega em casa e fala assim: Sara, Késia, uma faz isso, outra faz aquilo, e as meninas desobedecer, aí eu só falo: opa, e elas, né? Mas ela não libera a ordem não, aí ela fica reclamando, e ela vai chorando, e as meninas, do jeito que está, fica. Daqui a pouco ela fica nervosa, ela começa a chorar, por fim, ela vai fazer. Aí quando ela vê que eu não faço nada, ela fica brava comigo. Mas você não fala nada? Você quer que eu te ajude? Você não falou nada, então senta aqui. Sara, vai lá. Aí eu falo para ela: você só tinha que dar ordem, você não deu. Você fica reclamando. Você viu como que é diferente? A mulher é muito sentimental, o homem. E aí fica difícil, irmão, quando o homem que é passivo. Aí quando o homem não fala, é a mulher que tem que falar. Aí ela fica brava que ela fala: ele tinha que falar. Mas aí você tem que chegar e tentar resolver essas coisas, porque se você tentar resolver, você vai resolver usando os padrões divinos. Primeiro, você precisa me amar. Meu esposo, a Bíblia diz que você precisa me amar, para eu me submeter ao teu amor. Você é o meu esposo. Tem alguns escalões: amar, proteger, prover, guardar, aleluia, trazer segurança. A mulher quer isso. Se você é um homem, irmão, de Deus, e você não está cumprindo esses pré-requisitos, você está pecando, quebrando a ética da Bíblia. Primeiro, não está sendo o homem que Deus quer que você seja para a sua esposa e para a sua casa. E consequentemente, os seus filhos vão observando. Dentro deste amor e dessa submissão, homem e mulher, os filhos passam a obedecer. É automático, fala comigo, é automático. É automático. O amor convence, o amor envolve. O amor é tremendo, irmão. Se os seus filhos verem cuidado, amor, dedicação, entrega, do jeito que você faz, eu louvo a Deus. Talvez elas estão assistindo, eu louvo a Deus. As minhas meninas não dão trabalho. A Sara, quando tinha 17 anos, falou assim: pai, é o seguinte, eu estou na idade de casar. Eu disse para ela: por quê? Porque a minha mãe, o senhor casou com a minha mãe, ela tinha 17 anos. Eu falei: é verdade, se você achar um como eu, pode casar amanhã. Ela disse: Deus me livre, né, pai? Assim não dá. Irmão, você tem coragem de dizer para a sua família: faça o que eu faço? Você tem coragem de dizer lá na igreja: segue o meu exemplo? Você tem? Ou você tem medo do teu filho dizer, a tua filha dizer: mãe, você está mandando eu ir, mas a senhora... Não precisa falar mais, né, irmão? Isso aqui é muito forte, é sério. Então é um conceito de família cristã. Não adianta você querer impor algo que você não faz.
As minhas meninas, irmão, se vestem. Elas se vestem e vai lá no quarto perguntar para mim: pai, tá bom? Tá bom. Se tá bom, tá bom. Se não tá bom. E quando elas colocam, lá é muito frio, mas é muito frio mesmo. Se eu pudesse, ela só usava vestido e saia. Inclusive eu já estou levando até né? E aqui não é barato não, mas estou levando 3 saias, 3 vestidos, 2 para cada um. A coisa lá é... E para pequenininha, a gente dá um jeito, né? Vamos chegar lá. Irmão, lá é muito frio. Então quando chega nessa época de frio, nós temos que usar uma calça sobre pele. Então quando elas vão para a escola, convém que elas vão de calça, até para colocar 2 também. Muito frio, muito frio. Eu disse para ela: por que vocês não vão de vestido? Aí elas dão risada: por que o senhor coloca essas 2 calças por dentro? Mas não, tá bom. Então compra umas calças decentes para ir para a escola, mas tem que ser decente. Aí um dia, nós estávamos em viagem e foi comprar uma calça, e a calça não estava rasgada, ela estava com aquele detalhe assim, né? E pai, eu posso comprar essa daqui? Não, essa daí pode. Irmão, olha para você ver como que elas são inteligentes. Pensa que jovem é bobo? Passou-se 2 meses na lavada, aonde que estava aqueles fios assim, estava fechado, abriu. E eu peguei e falei assim: mas que calça rasgada é essa? Ela falou assim: mas o senhor não deixou eu comprar? Eu falei assim: mas quando você comprou não estava rasgada? Então vai negociando, né? Você tem que ir negociando ali com muita inteligência, para não perder a sua família. Irmão, o bem maior, tem irmão, tem irmã, e eu falo isso, os irmãos estão aqui, ó, ouve isso. Eu estou até admirado, né? Falei para eles: gente, tanto pregador bom para vocês ouvirem, vocês vão ouvir eu de novo. Eu ouvi um ano todo, né? Hein, presbítero Luciano? Um ano todo. Irmão, coisa boa é você ensinar sem que haja uma imposição. Você ensina porque você quer expor. Mas quando tem um problema, não pode pensar na primeira coisa. A primeira coisa que as pessoas pensam quando dá problema é se separar. Não deu certo? Separação é o melhor caminho, irmão? Tem uns que chegam e falam assim: casa, se não der certo, pasme, senhores, que isso também já está vindo para o nosso meio. No nosso meio não. No nosso meio está dizendo: o casamento é vitalício, até que a morte separa. Até que a morte separa. Uma pouca vergonha. Pastor sair para o ministério, e eu falo isso, irmão, com propriedade. Quando nós começamos a obra, e minha esposa me acompanhou em vários países que a gente sofreu mesmo. A Bélgica mesmo é a nossa escola. Eu estou falando aqui com o obreiro que sabe disso. Nós saí sem dinheiro até da passagem para voltar. O presbítero Luciano, né? O presbítero Júnior já pegou a fase melhorzinha, né? Mas nós sofremos demais. E a esposa com a gente. Aí Deus abençoa, a igreja cresce, a gente vai e oferece uma vida confortável. Agora tem, né? Aí tem secretária ou tem empregada. E depois que a igreja está confortável, o obreiro deixar a esposa que sofreu, meu irmão. Tem que tomar cuidado, meu irmão. Você hoje é um empresário, hoje você tem o seu carro, mas quem andou a pé no meio da lama foi essa que está do teu lado aí, até hoje com você. Agora porque você anda de carrão, a outra está olhando para você. Mas quando você não tinha nada, quem olhou para você, está com você, é essa tua esposa. Isso é ético ou não é ético? Você viu o prejuízo que você vai dar para os teus filhos? O prejuízo que uma separação dá, irmão, numa casa? É um prejuízo muito grande. Eu estou só no tópico da família. E claro, a gente está filtrando aqui, porque senão fica um negócio muito apertado. Mas a gente fala disso todos os dias. Todos os dias. E não é
um fardo. Eu preciso ter desejo de estar com a minha esposa. Eu tenho agora uma de 7 e as moças, né, já cresceram. Agora que eu aprendi a namorar. A minha esposa não veio porque não tinha com quem ficar. Mas em maio nós estamos aqui, eu e ela. E as duas grandes que cuidam da pequena, porque agora chegou a hora da gente namorar. Não é assim? Mas eu tenho que estar com a minha esposa. Vamos andar. Vamos estar junto. É minha esposa, é minha companheira, é minha amiga. E toda a minha preocupação não está nem. Eu não estou aqui falando da igreja, nem entrei na igreja ainda. Eu estou falando, a minha visão está na minha casa, meu irmão. Na minha casa, minhas meninas precisam ver como eu trato a minha esposa. Elas vão observando como a minha esposa me trata, e ela vai criando padrões morais. E a glória de Deus vai sendo derramada ali naquela casa. Aí quando chega de noite, antes de dormir, mesmo que a gente chega à tarde, já estão dormindo, porque ela dorme cedo, a gente chega lá, coloca a mão na cabeça. A esposa também precisa ver o marido fazendo isso. Pastor, é verdade. Você não precisa falar nada não, muda o teu comportamento. Mas aí se eu mudo, ela vai dizer assim, é só porque você viu o pastor falando. É isso mesmo, é porque eu vi o pastor falando, vou mudar meu comportamento. Sejai transformado pela renovação do entendimento. Vou falar uma frase para nós terminarmos essa primeira parte. Tem coisa boa vindo por aí. Vou falar, a hora passou muito rápido, não? Glória a Deus por isso. Eu queria que vocês repetissem a frase filosófica que eu vou falar aqui agora. Fala assim, eu não me envergonho de mudar de ideia. Fala aí. Porque não me envergonho de pensar. Só não quer mudar quem não pensa. Quem pensa muda. Quem pensa muda. Tem uns camaradas que é burro velho. Nasci assim, vou morrer assim. É porque a sua cabeça não tem mais cérebro. Quem tem cérebro pensa. E quem pensa muda. Muda. Eu pensei, não é, pastor? Eu fui ensinado de uma forma, mas eu vi que aquela outra forma se adequa e está dentro da palavra de Deus e vai me trazer benefício. Por que não mudar? Vou mudar. Se é para melhorar, vamos mudar. Eu ouvi, o pastor Flávio estava conversando com a gente, nós estávamos em viagem, o pastor Flávio conversando com a gente, disse que ele ouviu uma pregação de um senhor que estava pregando, dizendo que um membro da família lá era Jesus, um membro da família, e a família só brigava, mas aí foi se aconselhar e disseram assim, um dos membros da família é Jesus que está lá, ele está lá disfarçado. E aí um olhava para o outro, será que é a sogra? Não, aquele homem é muito, aí morava todo mundo junto, mas aí como não sabia quem era, começou a tratar bem, né, irmão? Começou a tratar bem. Aquele lá que estava quase a ponto de se autodestruir, mudou, porque Jesus estava lá, irmão. Se Jesus entrar... mas e como que funciona isso? Então vamos concluir essa primeira etapa. Irmão, ele não está disfarçado. Ele já ensinou uns princípios éticos para você se relacionar com a moral cristã, dizendo assim, considere sempre o seu irmão superior. Como é que você trata o seu chefe? Como é que você trata o seu superior? Como é que você trata, falando a nível de família, né? Às vezes a gente trata a nossa esposa com brutalidade, mas como é que você trata a esposa do irmão? Vamos pensar um pouquinho? E a irmã? O marido não quer fazer, deixa chegar uma visita em casa. A esposa fala, vai lá na padaria. Não, vai você, não. Aí se chegar alguém em casa, ele vai. Se chegar duas irmãs lá, ele vai. Irmão, você tem que fazer
para o seu bem maior, meu irmão. Começa a mudar de ideia, começa a mostrar que você está fazendo, e as pessoas da sua família vão ver que você está mudando. E aí, se alguém ainda querer te afrontar dizendo: agora você está fazendo, né? Você fala assim: nós fomos para a escola, nós aprendemos sobre a ética, e está dizendo: sejai transformado, o meu entendimento foi renovado, e eu quero viver não só a boa e agradável, eu quero viver na perfeita vontade de Deus na minha vida. Glória a Jesus. Uma vez mais, graça e paz de nosso Jesus, irmãos. Pode tomar assento. Se os irmãos puderem, abra aí a vossa apostila, página 57. Dando continuidade que nós estamos falando, no texto que nós lemos: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar. Então, na primeira etapa, nós falávamos sobre relacionamento na família, e às vezes por autoridade, nós podíamos até fazer algumas coisas, nós podíamos até falar algumas verdades, nós podíamos até usar de autoridade, mas aí a gente tem que saber se convém, se o momento é adequado. Às vezes você pode falar, mas convém falar naquela hora? É necessário que seja falado da forma que vai ser falado? Eu posso fazer o que eu quiser, mas você tem que saber que é senhor das tuas ações. A ética é uma questão de escolha. Ética é uma questão de escolha. Eu escolho se eu vou ser ou não. Eu escolho se eu vou fazer ou não. 6.2 aqui, a relação ética entre o obreiro e a obra de Deus. Vai contar a história que não deveria ser, mas é corriqueiro a reclamação de algumas esposas de seus maridos obreiros, que não cuidam da esposa e dos filhos, ou seja, ficam pouco tempo com a sua família para cuidar da obra de Deus. Isso aí é uma situação que precisa ser boa ou bem administrada, porque nenhuma esposa ela quer ser substituída, nenhum marido também quer ser substituído, e Deus também não quer que você substitua a sua família, até porque Paulo, dentro da ética cristã, da obra do Senhor, do obreiro e a obra de Deus, ele está dizendo: você precisa cuidar primeiro da sua casa. Primeiro você precisa cuidar da sua casa. E aí o texto vai fazer a expressiva dizendo assim: como alguém pode cuidar da casa de Deus se ele não cuida da sua própria família? A família é a base, ou a família é o modelo, ou é a igreja que deu certo para que você seja um líder na obra de Deus. E a história aqui vai contar sobre a vida de Moisés e de Zípora. Aqui, o escritor da nossa revista, ele dá um exemplo de que Moisés, quando ele saiu para fazer a obra de Deus, que ele foi para tirar o povo do Egito, ele tinha circuncidado o mais velho, mas ele não circuncidou o filho mais jovem, e no caminho Deus intentou matá-lo. Porque se você quer ser legislador de uma obra, você precisa ser exemplo, e o exemplo começa, conforme nós estudamos aqui na primeira etapa, dentro da nossa casa. O que chama a atenção, irmãos, não é simplesmente a negligência do nosso pastor Moisés, mas a forma que a sua esposa agiu. E essa etapa aqui é importante. Eu tenho ensinado lá, eu vou compartilhar com os irmãos, claro, de uma forma um pouco diferente do que está na revista, até para que nós cresçamos. Preste atenção. Eu fiz uma observação quando eu estava estudando isso aqui, e é uma observação que deve ser feita por cada uma das pessoas que estudam a Bíblia Sagrada.
Qual foi a observação? A observação é que quando Moisés saiu com a missão, e evidentemente que a sua esposa deveria ir com ele como ela saiu para ir. No caminho aconteceu que Deus intentou matar Moisés, porque Moisés estava sendo negligente, não é? Aqui dá a entender que queria matar o filho, mas queria matar o Moisés, porque ele é que estava sendo negligente. E ela pensou: você quer nos deixar em uma situação complicada, se você morrer. Ela ficou preocupada em Deus tirar a vida do Moisés, e a reação dela foi uma reação que não é interessante que as irmãs sigam essas atitudes. E normalmente a gente encontra isso quando a gente vai para o gabinete pastoral. A gente vê as mulheres, quando vai falar do esposo, elas vão lá atrás, elas vão no passado do marido, elas não tratam o assunto que está sendo, né, desenvolvido no momento. Elas vão falar de um assunto com um sentimento, voltando a um algo vergonhoso que ele fez lá atrás, que ela teve conhecimento. Foi o que aconteceu no relacionamento de Zípora e de Moisés. A Bíblia conta que Moisés chega na casa de Jetro, e ele vai ter que explicar o porquê saiu fugido do Egito. E no momento que ele vai explicar, eu acredito, a Bíblia não dá esse detalhe, mas tudo segue a fazer compreensão disso, porque a Bíblia vai registrar que depois ela fala homem sanguinário, homem sanguinário. De onde é que ela tirou essa ideia de que Moisés era um homem sanguinário, um assassino? Foi o que ele contou para ela. O que ele contou para ela? Olha, eu saí porque numa batalha lá no Egito eu vi dois, irmãos discutindo. Um era egípcio, o outro era hebreu. O egípcio estava levando a melhor, e eu, defendendo o meu irmão hebreu, acabei ferindo o egípcio e o matei. Então se tornou um homem sanguinário. No caso, Deus ia tirar a vida do próprio Moisés. Ela não tinha por que chamar ele de sanguinário. Estava matando quem? Ele não estava matando ninguém, era Deus que estava matando ele. Mas ela jogou no rosto o que ele tinha feito há mais de 40 anos atrás. Irmão, tem que tomar cuidado. Quando você estiver discutindo um assunto hoje, discuta o assunto de hoje. E normalmente essas coisas acontecem como ataque quando nós estamos fazendo a obra de Deus. Moisés estava fazendo a obra de Deus, e ela pegou um assunto de fora e atacou ele num assunto da obra de Deus. Aquilo deu separação. Deu separação forte. Ela voltou para a casa do pai, e Moisés não quis saber mais da Zípora não. Então esse é um assunto muito delicado de se ficar falando, e nós precisamos evitar isso. Evita alguns comentários que vai ferir e quebrar a confiança, porque a hora que quebrou a confiança, não adianta. Você é homem de Deus, mulher de Deus, mas nós precisamos do nosso cônjuge do lado para que a obra de Deus seja solidificada. Então aí a Bíblia conta que Moisés foi para o Egito e a Zípora não foi. Olha o erro. E aqui entra a lição que eu quero trazer para todos os irmãos obreiros, principalmente para as mulheres, né? Claro, a gente fala principalmente para as mulheres porque está focado aqui na esposa, mas mulher que tem ministério, o esposo também precisa acompanhar. Às vezes o ministério que aflora mais é o da mulher, e o esposo fica na retaguarda. E às vezes o ministério que aflora mais é o do marido, e a mulher é mais passiva. Só que independentemente de quem é o mais ativo, é necessário que ambos participem do ministério. Quer que eu repita? Eu não vou repetir, eu vou contar a história. Vou contar a história para nós passarmos, porque o tempo vai correndo. Analisa, meu irmão. A Bíblia vai registrar que Moisés chega no Egito. Moisés chega no Egito e ele vai ter que fazer a apresentação. A primeira apresentação que Moisés faz é o que Deus deu para ele lá no monte. Ele joga a vara se torna numa serpente. A Zípora não viu.
A Zípora viu? Não viu, ela não estava lá. Depois ele pega pela cauda, volta a tornar-se vara. A Zípora não acompanhou. Depois ele coloca a mão no peito, tira, leproso, coloca a mão, tira, está curado. Todas as 10 pragas realizadas por Deus através de Moisés na terra do Egito, Zípora não acompanhou. Zípora não acompanhou Deus matando os primogênitos, e Zípora não acompanhou o mar vermelho sendo aberto. Mulher que não vê Deus operar pelo ministério do marido, ela não vai entender nunca a obra de Deus, e vice-versa. É por isso que a mulher tem que acompanhar o marido. Vocês estão aí? Ah não, vai você, a chamada é tua. Não, a chamada pode ser, específica para um foi chamado. Talvez a mulher é aquela, tem chamada missionária, ora, tem os dons de Deus, e aí o marido sai para trabalhar. Tudo bem, irmão, mas você não pode deixar de vivenciar os milagres que Deus tem operado através da tua esposa. E a irmã não pode ficar em casa cuidando da casa e deixar o marido fazer a obra de Deus sozinho. Você precisa ver ele atravessar o mar vermelho e atravessar com ele. Na hora da bonança, glória a Deus. Na hora da dificuldade, glória a Deus também. Entenderam? Aí na hora que vem a primeira luta e a primeira dificuldade, mas você fez isso, você está... E não é o assunto que está sendo tratado. Ela chamou ele de sanguinário, houve uma discussão. Lá na frente os irmãos vão ver, depois que Moisés já está com o povo, o Jetro tem que trazer a mulher e os filhos para Moisés. Moisés não foi mais atrás da esposa. Isso é um problema. Quando você lê na Bíblia, mas Moisés deu carta de divórcio. A primeira carta de divórcio de Moisés foi para a própria mulher, e deu um problema no ministério, porque ele casou com a outra, chamada, uma mulher cuxita, da Etiópia. Deu um problemão. Irmão, não ocasione problema para o teu ministério. Seja um homem inteligente. Seja um homem ou uma mulher inteligente. Fala: minha esposa, Deus me chamou, mas antes do meu chamado Ele já me deu você de presente para mim, você precisa vir comigo. E vice-versa, o marido também. Então, relação ética entre obreiro e a obra de Deus. Quando você casou, ou quando o teu marido, por exemplo, hoje vai ser o dia de consagração. Normalmente, o obreiro, irmão, o obreiro tem desejo. E se ele tem desejo e a mulher não acompanha, eu até aconselho você esperar mais um pouquinho, até a tua mulher começar a entender o teu chamado. Porque se você vier sem ela entender o teu chamado, você vai ter problema. Vai ter problema. Quem aqui vai ser consagrado, pensa bem. Não, obra de Deus e obra do Senhor não é status ou posição. Obra de Deus é coisa séria. Ano passado eu falava aqui nesse plenário, eu dizia: obreiro, quando senta para ser obreiro, ele recebe uma aula de Jesus dizendo: senta e faz cálculo. Senta e faz cálculo. Você, quando vem para a obra de Deus, não soma o que vai ganhar. Você tem que somar o que você está disposto a perder para ser obreiro da obra de Deus. Quem aqui está disposto a ser obreiro da casa do Senhor? O cálculo é: o que eu devo abrir mão? Minha esposa, eu estou querendo ser obreiro. Você está disposto a perder comigo a nossa vida para ser obreiro? Você vai perder o conforto aqui da casa do seu pai. Eu já não vou ser mais pastor de ovelha no sentido animal. Eu vou ser pastor de ovelha de Jesus. Eu vou ser pastor de um rebanho de mais de 3 milhões, ou de quase 3 milhões de alma. E você tem que vir comigo. Tenho que libertar eles lá do Egito, que é o pecado, que é o mundo. Você vem comigo? Vem. Olha, é difícil, é complicado, mas eu preciso de você do lado. A Bíblia diz que, irmão, o Jetro chega com a mulher, mas você não vê Moisés entrar na tenda com Zípora. Moisés entra na tenda com o Jetro, e você não mais se ouve falar de Zípora, e você vai se ouvir falar da mulher cuxita, e que depois Arão, e que depois Miriam se levanta contra ele ainda, porque não entendeu que foi a mulher
que por reclamação meteu o pau nele e abandonou ele sozinho na obra de Deus. Não deixa o seu marido sozinho na obra do Senhor, e não deixa a sua esposa sozinha na obra de Deus. Deus chamou para estar junto em todas as áreas. Quantos entenderam? Obra de Deus. Não tem coisa melhor, irmão, do que fazer a obra do Senhor juntos. A minha esposa, ela é muito tímida. Os irmãos, né, vão conhecer. Ela esteve aqui uma vez. Ela é muito tímida. Só que ela é uma obreira tremenda. Ela está ali liderando as mulheres, quase não fala. Eu falo 3 vezes por ela, né? Alguém tem que compensar. Aí eu compenso, conversando, falando. Minha esposa não fala muito. Dá oportunidade, ela vem, adora o Senhor com louvor. Se pôr ela para pregar, eu falo, agora você tem que dar a palavra. Ela vai, nem que ela vai tremendo, mas ela vai. Mas ela está lá no ciclo de oração, né, dirige o culto e tal. Mas a qualidade da minha esposa, ela é tremendo. Minha esposa não está envolvida em fofoca. Minha esposa, ninguém pode reclamar que ela é mal educada. Ninguém pode reclamar que ela, por ter a posição de esposa de pastor, fica batendo em alguém, desdenhando as irmãs. Muito pelo contrário, ela está ali, apoiando. Mas uma das virtudes que para mim, como obreiro na obra de Deus, é a melhor, é que eu já fui em mais de 11 países, e nós dormíamos no chão e não sabia aonde nós íamos estar, mas a minha esposa do lado, e minhas filhas também. E se eu disser assim, olha, o ministério está me transferindo, ela disse, aonde você for, eu vou. E o bom, irmão, é que ela já viu que Deus proveu na primeira, na segunda, em todas as outras, que aonde nós fomos, e ela sabe que aonde Deus mandar, Ele vai cuidar e vai prover. Se hoje nós estamos vivendo uma situação um pouco mais confortável, por nós estarmos lá na Bélgica, já tem 11 anos, então hoje a coisa já se estabilizou. Mas se precisar começar de novo, a gente começa, e ela vai. Não pergunta não se ela vai, que talvez ela não vai. Então não pergunta, vai orando. Não é? Às vezes a esposa está com vontade, o esposo está com vontade. Mas eu não saio. Não sai, né? A hora que Deus quiser arrancar a gente, Ele arranca, irmão. Eu também nunca pensei em ir. Eu trabalhava no quilômetro 12,5 da Anchieta, numa empresa chamada Reche Molas, Krupp Reche. Eu entrei lá como office boy com 14 anos, com 18 fui efetivado como auxiliar administrativo. Eu queria fazer a obra de Deus, liderava a mocidade aqui em São Bernardo do Campo, e eu nunca pensei. Eu tive um último culto com o nosso pastor Roberto Montanheiro, e eu me lembro que ele trouxe uma mensagem para os jovens naquele dia, dizendo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. E ele dizia, quando você está fortificado na graça, você vive a graça e é sustentado pela graça. Mas eu não pensava que eu ia sair. Um dia Deus levantou um profeta dizendo assim, Deus tem uma chamada com você para pregar em outras nações. Eu disse, mas como? Eu estou aqui trabalhando, bem empregado. Na época, irmão, ganhava 6 salários e meio. Para a época era muito dinheiro. Solteiro. Agora só preciso arrumar esposa. Deus levanta a profeta dizendo assim, vou fechar a porta, porque o meu negócio com você é em outras nações. Eu até murmurei da profeta, porque eu estava numa situação boa e agradável, mas não estava na perfeita. Quantos querem viver só boa e agradável? Deus está chamando você para viver a perfeita vontade dEle. Quem lembra que eu falei do servo? Nós vamos entrar aqui numa área muito interessante, muito especial, muito boa mesmo. Então nós falamos aqui do acompanhamento. E aí casei. Ela pode estar ouvindo, os irmãos já ouviram eu contar esse testemunho várias vezes. Quando eu fui pedir minha esposa em casamento, primeira coisa que eu falei para ela, eu sou obreiro, Deus tem uma chamada comigo para pregar em vários países, eu quero saber se você acompanha. Eu preciso só saber isso. Se ela falasse que não ia, irmão, não tinha nem início de namoro.
E das moças que eu pedia em casamento, eu pedia para namorar, o teste era esse. E os irmãos sabem, o teste era esse: olha, eu vou para a África, eu vou para a China, eu vou para onde Deus mandar. Vocês vão? Não. Está terminado o namoro que nem começou. E eu conto, às vezes eu estou falando com os jovens. Tem jovem, irmão, que não faz medida de parâmetro para escolher a esposa. Mas como nós estamos na escola de obreiro, e isso é ética, isso é ética. Você não pode obrigar a tua esposa a te acompanhar, mas você, como obreiro, como obreira, você tem que convencê-lo que é essa a motivação que te traz alegria, que você não vai conseguir ser feliz em outro lugar. Eu vou compartilhar uma experiência com vocês. Eu cheguei na Bélgica em 2005. Só foi o tempo de eu fazer o casamento do pastor Luciano, né? Batizar ele e fazer o casamento dele, e eu fui embora. Eu abandonei o ministério. Eu não queria mais pastorear. Entreguei a igreja e falei assim: eu vou para Londres, eu vou trabalhar. Chamei a minha esposa. Oh, irmão, você dá para imaginar? Eu vou embora, não quero saber, a obra de Deus é muito difícil. Peguei as minhas meninas e falei assim: vou para Londres, já estou aqui. O ministério falou assim: então vem para o Brasil. Eu falei assim: não vou voltar agora, eu vou para Londres, porque aí elas estudam, aprendem o inglês, aí vou morar na Inglaterra. Quando eu cheguei em Londres, irmão, fui trabalhar num restaurante, fui lavar prato. Tem nada de errado em lavar prato, mas eu estava na obra, já tinha 11 anos, fazendo a obra de Deus. Eu fui daqui para lá, não foi para trabalhar, eu fui daqui para lá para fazer missões. E quando eu cheguei lá, e aí eu estou lavando aquelas panelas grandes e tal, e não sabia falar. E eu tinha falado com a minha esposa: é isso que você quer mesmo? Porque a igreja já tinha feito transferência com a gente. Em um ano eu acho que eu fui mudado em mais de 3 vezes, acho de 4 vezes em um ano. Em um ano. Quem já mudou sabe que pegar mala, mudança é coisa ruim demais. E o problema não é mudar aqui no Brasil, porque você está no Brasil, você já tem esse transtorno. Você já imaginou você mudar de um país? Eu estava em Portugal, fui transferido para a França. Da França voltei para Portugal. De Portugal nós fomos transferidos para a Suíça. Da Suíça para o Brasil. Do Brasil para a Bélgica. Quando eu cheguei com 2 meses e meio, a igreja queria mandar eu para a Áustria. Eu falei: vocês estão de brincadeira. Eu vou trabalhar, não quero saber disso. Porque a minha esposa falou para mim que era melhor nós irmos viver a nossa vida. Eu falei: então tá bom, é isso que você quer? É isso que eu quero. Ética e obra de Deus. Nós estamos falando de ética e obra de Deus. Vocês estão aí? Tá pegando? Tá? Fomos, irmãos. Fomos. Quando cheguei lá em Londres, ela tinha o documento europeu e o meu passaporte brasileiro. Então quem é que tinha que ir na frente? E ela ficou toda animada. Falei: você chega lá, arruma uma casa de família, vai trabalhar, depois eu entro. Ela foi trabalhar, trabalhou 2 meses, trabalhou como europeia, não recebeu. E eu orei a Deus, falei: Senhor, não deixa eu morrer nessa terra não. E agora, irmão, como você ora ao Senhor se você abandonou o ministério? Fui eu que saí, ninguém mandou embora, foi Deus que me levou. E eu que falei: está aqui a igreja. Entreguei a igreja bonitinho, entreguei tudo e fui. Aí ela trabalhou, não recebeu, eu precisei trabalhar. Trabalhei, aquela semana deu para nós comermos. Quando chegou a outra semana, que eu pensei que ela ia receber, porque lá o pagamento é feito por semana, você recebe por semana. Passou a primeira semana, não recebeu, a segunda semana não recebeu. Eu disse: Deus está nesse negócio, ou Ele quer me moer, ou Ele quer me mostrar que eu vim pelo caminho errado. Só que agora como vai voltar? Não tinha jeito. Arrumei um trabalho numa empresa inglesa. Quando eu cheguei nessa empresa inglesa, eles eram construtores. Eles pegavam, compravam terreno e construíam do zero. Me entregaram uma machadinha. Aquela machadinha, tinha que passar umas tubulação. Irmão, trabalhei sempre no escritório e depois a obra de Deus. Me entregou uma machadinha para me abrir umas valas. Glória a Deus, aleluia.
Ali a gente chorava e dizia, mas graças a Deus, foi a escolha. Não tem nada de errado com isso. O grande problema é que você vai pensando, vai dar certo. Não é assim que funciona. Não existe lugar difícil se você está no centro da vontade de Deus. Não existe trabalho vergonhoso se você está fazendo segundo a vontade de Deus. Agora você pode estar trabalhando no melhor posto, se não estiver na perfeita vontade de Deus, você não se realiza. O grande problema é que eu estava ganhando dinheiro, em 11 meses eu consegui, depois de pagar as contas, levantar um valor mais ou menos de uns 7.000 euros. Mas sabe que aquilo, dinheiro, irmão, não preenchia, porque o meu desejo era estar fazendo a obra de Deus. Deus falou, eu vou apertar. Perdi a casa onde eu estava e eu fui morar lá. É comum isso na Europa. Eu submeti a minha família. Deus me chamou para fazer a obra de Deus. Às vezes você sai fora da vontade de Deus e submete a tua família a um sofrimento. Vai morar de favor, vai morar no fundo da casa da sogra. Tem problema nenhum, se estiver no centro da vontade de Deus, o princípio não tem problema nenhum. O grande problema é que quando eu casei, eu já fui para minha casa. Quando eu casei, eu já fui ser o sacerdote da minha família. Morava no mesmo país, mas a 300 quilômetros. Ia visitar, uma alegria. Eu saí para morar, não é com a família, para morar agora, sabe aonde, irmão? Na casa de uns italianos brasileiros que usavam drogas, e às vezes usava droga dentro de casa, e eu com a minha esposa e 2 filhas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja no centro da vontade dEle. Eu estou compartilhando a experiência com vocês. Aonde é que você está conduzindo a sua família? O que você está fazendo com a tua família? Qual é o legado que você está deixando com as suas decisões? Trazendo a sua família, o obreiro e a obra de Deus. Agora vamos para outra parte. Isso aqui fica só uma experiência não muito boa, mas essa história não terminou assim. Eu fui orar ao Senhor, falei com ela, olha aí, Débora, não foi isso que você queria? Você está feliz? Porque depois ela arrumou, irmão, um trabalho. E eu estou compartilhando isso com os irmãos, porque tem gente que só está pensando em ganhar dinheiro. Às vezes o dinheiro não é tudo, te tira da igreja, te tira o tempo de você estar com seus filhos, com a sua esposa. Você está ganhando dinheiro, mas você está perdendo o bem mais precioso, que se chama família. Eu falo lá, o que adianta você ganhar dinheiro se você, a sua riqueza incalculável, você está perdendo? Quanto que vale teu filho? Hein, pastor Kleber? Quanto que vale? Quanto que vale a tua filha, meu irmão? Você quer vender por 1 milhão? Ela vale 1 milhão? São bens incalculáveis. Você já tem a maior riqueza, é a tua família. Se eu fosse você, eu levantava a mão e dava um glória, porque Deus te deu riqueza. E às vezes a gente se afunda no trabalho, tentando ganhar o que não tem e perdendo o que já tem. Falei, olha, vamos voltar, vamos voltar. A gente trabalha. Voltamos para a Bélgica. Quando o pastor Elias me encontrou, eu estava na UTI espiritual. Aí o pastor Elias me abraçou, falou, Ronaldo, o que você quer? Nós já estávamos com a igreja em andamento. O que você quer, Ronaldo? Você precisa do quê? Eu falei assim, eu só preciso de um pai. Irmão, tem que saber valorizar a família, irmão. Você precisa do quê? Eu preciso de um pai. Eu preciso de alguém que cuida de mim, que puxa minha orelha se eu estiver andando errado. Eu falei, então tá bom. E eu só preciso da tua fidelidade. Ele disse, então casou. Você é fiel ao meu pai, ao ministério. E Deus tem cuidado daquela cidade, daquela terra e da minha família. Aleluia. Esteja no centro da vontade de Deus. Não fica jogando conversa errada e fora, que Deus vai te abençoar. Vamos voltar aqui para o texto para nós finalizarmos. E aqui eu quero dar uma aula, irmão, para você
para a igreja, para os obreiros, para evitar que você seja enganado por divisores. Está dizendo aqui, propagação da ética cristã no culto. No culto. Nós ouvimos o pastor falando, nós estamos vivendo uma época muito complicada. As pessoas trabalham, os obreiros trabalham e acham que eles têm direitos. Eu quero que os irmãos redobrem a atenção e façam a lembrança. Quem lembra que eu falei aqui do escravo? Quem lembra? Quem é servo? Quem é escravo? Quem é servo de Deus? Levanta a mão. Tem gente que está meio indeciso. Você é ou não é servo? Somos servos ou não somos servos? Somos servos de Deus. Servo é servo, irmão. Ainda que Ele não nos trata como servo, mas nós somos. Então nós temos que ter essa mentalidade, essa ética de Deus, porque lá em Romanos 7,14 está dizendo assim: toda a lei é espiritual, mas eu sou carnal. E numa colocação hipotética, Paulo diz: vendido sob o pecado. Nós aqui não somos mais vendidos sob o pecado. Nós hoje somos pecadores remidos. Hoje nós somos guiados e inclinados pelo Espírito. E se servimos bem, Ele nos chama de amigo e nos confia os seus segredos, seus dons. Ele diz: eu não vou chamar você de servo, eu vou chamar de amigo, porque tudo quanto meu Pai me revela, eu vou compartilhar com vocês. Nós vamos estar em comunhão. Tem crente que está na igreja há 10 anos, nunca teve uma visão. Há 20 anos, nunca viu um anjo do Senhor. Nunca viu nada. Mas o problema não é, você não está errado se você não viu. É porque você não está fazendo uma leitura de como você está servindo. A ética do teu serviço, você está sendo servo até hoje, você não conseguiu conquistar a amizade do Senhor, e Ele quer ter teu amigo, Ele quer ser seu amigo, Ele quer te dar visão, Ele quer abrir seus olhos, Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer mostrar o céu do lado de dentro para nós. Eu vou fazer uma pergunta: vocês querem ver o céu do lado de dentro, meu irmão? É claro que eu fiz uma pergunta redundante. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Nós queremos. O problema não é querer, o problema é conseguir a confiança, a amizade. Deus não vai contar o segredo dele para quem ele não confia. E eu falava: você não leva um empregado que você não confia na tua casa, ele vai continuar sendo seu empregado. Mas se ele for de confiança, ele deixa de ser empregado e torna-se íntimo. Glória a Deus. Mas vamos lá, eu quero que você abra a Bíblia em Êxodo 21. Êxodo. Eu tenho 20 minutos. Irmão, se alguém chegar só porque ele está pastoreando a igreja, e aqui eu estou falando com obreiros que são cooperadores e diáconos, e alguns já dirigem igreja. Quem já dirige trabalho aqui? Tem vários obreiros aqui, dirige trabalho. Vocês que dirigem trabalho, a igreja vai crescer, mas a igreja não é tua não, viu? A igreja é do ministério e pertence a Jesus Cristo. É isso que nós vamos aprender aqui. Vamos aprender. Propagação da ética cristã no culto. Propagação da ética cristã no culto. Talvez não sirva para você, mas se alguém quiser te arrastar, se alguém quiser te levar, eu queria que você observasse o que vocês vão aprender aqui agora. Isso aqui é importantíssimo. Não segue o divisor. Não segue o obreiro só por causa dos dons e talento. Não segue, para você não cair em situação desfavorável lá na frente. Vamos para a Bíblia? Vamos? Bíblia é Bíblia. Falamos de ética.
21, verso 2: se comprares um servo hebreu, glória a Deus, se comprares um servo hebreu, quem é comprado por Jesus aqui? Se comprares um servo hebreu, a Bíblia é tipológica. 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com a sua mulher. Se o seu Senhor lhe houver dado uma mulher, e ele lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Olha aqui para mim, presta atenção. Ética, essa lei é do Senhor. Claro que é uma linguagem figurativa. Se comprares um servo hebreu, o que significa isso? Se ele investir em você para te fazer obreiro, para você se tornar um obreiro, um servo hebreu, um servo crente, aleluia. Ninguém aqui é filisteu não, né, irmão? Aqui todo mundo é hebreu, é ou não? Nós não somos da tribo dos filisteus para lá, não. Nós somos servo hebreu, Israel da fé. Você tem que servir. Quando você é separado e consagrado ao ministério, é impossível que você se torne um obreiro 6 anos e não consegue desenvolver nada. Mas imagina, 6 anos trabalhando no mesmo cargo e você não conseguiu produzir para o pastor te ver. 6 anos como cooperador, 6 anos na igreja como cooperador, e você não conseguiu chegar ao diaconato ainda. Tem alguma coisa, você está servindo errado. Glória a Deus. Mas se você está servindo, é impossível que alguém fiel, como um cooperador fiel, usado, dedicado, ele dobra aos 7 anos sem o pastor ver ele. É impossível isso, irmão. Se o pastor não te vê, Deus está de olho em você, Ele vai te exaltar nessa terra. Eu não consigo entender isso. A gente faz a comparação com a gente. Eu fui ordenado a pastor com 22 anos. 22 anos. Eu comecei a pastorear com 18. Aí fui como missionário. E quando foi no dia 20 de agosto de 98, eu fui ordenado ao pastorado. Era um menino. Não interessa a idade, interessa o que você produz na presença de Deus. O obreiro precisa produzir. Você tem que servir com fidelidade. Aí o texto vai dizer assim: se ele entrou só, solteiro. Quando você veio para o ministério, você trouxe alguma igreja com você? Quem aqui trouxe igreja? Você já veio pastoreando, quem trouxe? Você já trouxe a igreja? Chegou e falou: não, eu estou com a igreja montada, eu tenho pastor, presbítero, diácono, cooperador, uma membrazia, está tudo organizado. Ó, pastor Elias, eu quero servir aqui no ministério, estou aqui a igreja. Alguém fez isso? Você conhece alguém no ministério que trouxe igreja e entregou assim na mão do pastor Elias? Então todo mundo chegou solteiro. Todos nós chegamos solteiro. Agora, se ele chegou casado com a igreja, se ele chegou casado, um dia que ele quiser ir embora, o pastor Elias vai dizer: pode levar a tua mulher. Mas normalmente quando ele vem com a mulher, ele vem devendo. Ele vem devendo aluguel, ele vem devendo. Aí o pastor Elias vai e paga tudo, o ministério paga tudo. E ele fala: mas a igreja é minha, a igreja é tua. Ele tem que chegar casado e bem casado, sem dever nada, para ter direito um dia de sair e levar a igreja.
Mas normalmente nós chegamos solteiro. Quem está entendendo, dá um glória aí para me ver, vamos lá. A gente chega solteiro. Se sair, tem que sair só com o corpo. Você chegou solteiro. Se o teu Senhor, o ministério, pastor Elias, te der uma mulher, te der uma igreja, fala comigo, te der uma igreja. Ah, vocês não falaram? Fala, dá uma igreja. Dê um campo, uma congregação. Ainda que você comece, irmão, se você começa uma igreja do zero, debaixo do ministério, recebendo todo o apoio, o teu Senhor, perdão, o teu Senhor te deu a esposa. Agora aquela esposa vai te dar filhos, que são os membros e outras igrejas. Lê comigo, eu quero que você leia para você não errar. 21 e verso 4. Se o Senhor lhe houver dado uma mulher, está aí comigo, irmão? Você troca a mulher por igreja. Se o seu Senhor, fala assim, se o ministério lhe der uma igreja, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a igreja e os seus filhos serão do seu Senhor, e tu e ele sairá só com o seu corpo. É que tem camarada, irmão, que ele não entende a ética do culto a Deus. Ele acha que alguma coisa é dele, ele é escravo e acha que tem direito. Eu estou aqui pela graça, é a misericórdia de Deus que me coloca aqui nesse púlpito, meu irmão. Eu contei para vocês que quando o pastor Elias me encontrou, eu estava quase morrendo. Hoje a igreja está crescendo. Nós ultrapassamos a 100 membros na Bélgica. Nós temos igreja lá em Luxemburgo. Nós temos igreja na Holanda. Nós temos igreja em Portugal. Nada é minha, é tudo do meu Senhor, é tudo do ministério, é tudo da igreja. Aí eu, não estou contente. Tá bom, não está contente, vai embora. Mas vai embora sozinho. A igreja é de quem? Afinal de contas, eu entrei na igreja, irmão, como profissional, como vínculo empregatício. Eu entrei para servir ao meu Senhor. Claro, vai chegar um momento, se você estiver num campo que precisar de você a tempo integral, normalmente, vou abrir um parênteses aqui, ó. Tá aqui esse meu obreiro, trabalha, né? Eles trabalham. Aí eu falei para ele, olha, Júnior, se eu te der uma igreja, eu não tenho condição, não temos condição nenhuma de dar o salário que você ganha. Eu quero saber se você está disposto a trabalhar por amor à obra. Sim? Irmão, eu trabalhei, ninguém me ofereceu salário. Comecei a dirigir as igrejas, pastorear e dirigir igreja. Por que você acha que eu fui consagrado ao pastor com 22 anos? Ninguém me pedia, ninguém me oferecia salário. Fui pastorear, a gente viajava, e às vezes ia dormir no banco duro, igual esse aí, ó. Esse primeiro aqui está almofadado, era banco de madeira, que nem aquele que tem lá na catedral. E tinha que dormir no banco, e não havia reclamação. E eu dizia, eu não estou trabalhando por salário, eu sou filho, eu trabalho pela herança. Eu vou fazer uma pergunta para você, você é filho ou você é empregado? Você pode dirigir? Eu vou ganhar o quê? Tu é empregado. A ética. Empregado trabalha pelo salário, filho trabalha pela herança. A herança vai vir, irmão. Deus tem me abençoado hoje. Eu estou falando aqui, eu não sou nem digno de estar falando. Com tantos homens que falam bonito, eu sou pesado de boca. Estou lá na roça já, aprendi até ser gago, que a gente prega para 30 um ano todo. Mas glória a Deus, Deus é fiel na sua promessa. Eu sei que está difícil de dar um glória, mas levanta a mão e fala, Jesus, eu sou filho, eu não sou empregado. Aleluia.
Aleluia. Filho, o empregado tem uma conversa, irmão: meu tempo aqui acabou. Você já ouviu isso? Você já viu o filho chegar para o pai e falar assim: o meu tempo de filho acabou? Já viu? Já viu? O meu tempo de filho aqui na sua casa acabou. Não. O empregado vai para onde paga melhor. Você é cooperador aí? Quanto tempo? Você é diácono? Você vem para cá, eu te consagro. Aí você vai pelo salário. Vai! Porque tu é empregado. Porque o filho não, o filho fica na casa. O filho não vai não. É, meu irmão. O filho é diferente do empregado. O empregado, ele chega na igreja e ele olha, ele não está na escala, mas ele vê o papel, as coisas desarrumadas, ele fala assim: se o responsável disso aqui não tomar conta, olha aí. O filho chega, irmão, ele fica preocupado. Ele fica preocupado, ele fala: daqui a pouco pode chegar visitante, pode chegar novos crentes, a igreja está bagunçada, e ele vai e arruma, porque ele é filho. O empregado, ele passa no quadro de luz e ele olha o quadro de luz quase dando curto-circuito. Ele fala: se o pastor não mandar chamar o eletricista, isso aqui vai pegar fogo. O filho fala: pai, vai pegar fogo, vamos arrumar a igreja. O empregado, ele olha para a igreja, irmão, e ele vê, né? Normalmente ele vê, a igreja está precisando de uma pintura, e o miserável é pintor. Desculpa, eu pensei que eu estava na Bélgica. Glória a Deus. Falei que nem eu falo lá. Só Deus. Desculpa, meus irmãos, mas você já parou para analisar isso aí? A igreja caiu no pedaço. Dou meu dízimo, dou minha oferta, como que se fosse meu irmão, é a tua casa. Mas quando é empregado, é empregado. O filho, a casa está feia, porque ele sabe, o pastor está ali. Eu falo: eu estou pastor, eu ensino os obreiros, eu estou pastor, eu posso ser transferido. Cuida da igreja. A Bíblia diz assim, Jesus ensinando: se você não for fiel no alheio, Deus não dá o que é teu. Você tem que ser fiel no alheio. Se você mora de aluguel, irmão, e a sua casa de aluguel está caindo aos pedaços, e você não arruma, Deus nunca vai te dar a tua casa própria. Cuida da casa do teu proprietário, para Deus cuidar da tua também. Cuida da igreja. Você não é o dono dela não, mas você é filho. Eu estou na ética ou estou fora? Estou na ética. Aí ele está dizendo assim: mas aí eu casei e a igreja começou a crescer. Aí eu quero a emancipação, eu quero ficar livre, eu não quero ficar debaixo do jugo do pastor Elias. Não é assim que a pessoa fala? Não quero ficar debaixo do jugo do ministério. Meu irmão, quando eu cheguei para conversar com o pastor Elias, não é jugo, eu preciso de um pai. Eu preciso de alguém que me corrija. Eu preciso de alguém que, quando eu vou perder ou sair fora do caminho, ele me puxa. É uma maravilha. Não estou aqui obrigado, estou aqui porque é uma alegria e satisfação em servir o meu Deus. Se um dia eu não estiver feliz, e quando, irmãos, eu estou falando para vocês experiência, estou explicando na Bíblia. Quando eu estava nesse outro ministério, nós abrimos, quando eu fui passar a igreja, eu passei lá em Portugal com 23 congregações fora a sede, os irmãos conhecem, 23, igreja entrando mais de 30 mil euros. Eu fui embora, não é minha. Falei, eu não confio mais no sistema. Eu não quero servir aqui, mas não quero ser pastor presidente. Para que ser presidente? Não, eu preciso de ser crente. Eu preciso de morar no céu com Jesus Cristo. Aí
hoje recebe o título, né? Presidente lá na presidente. Irmão, a gente é líder a serviço. Alguém quer trocar o teu salário com o meu? A gente troca. Já falei lá. Quer trocar? A gente não pastoreia pelo dinheiro. Quem sabe Deus vai prosperar. A igreja, ela já está crescendo. Quem sabe ela vai prosperar, vai ficar rechonchuda. E eu vou ter que viver da obra, porque quem vive do altar que coma dele. Mas a gente vai fazer isso por herança e não por salário. E os obreiros quebram a ética. O pastor, ele chega no ministério, ele não é ninguém. Ele começa do zero. Aí Deus dá dons, Deus dá talento, dá honra, porque para mim é uma honra. Vocês estão ouvindo eu pregar aqui hoje. Quem é que me honrou? Não foi o ministério que me honrou e me deu a oportunidade de estar ministrando? De repente eu ganho a simpatia dos irmãos. E tem crente bobo, irmão. Tem crente bobo, ele não consegue enxergar que o obreiro está lá porque o ministério colocou ele, deu condições para ele. E quando ele divide, o obreiro vai atrás. Não vai atrás não, não quebra a ética. Se ele quiser sair, sai sozinho. Aqueles filhos e aquela esposa pertencem ao seu Senhor e ao ministério. Agora, se você não quiser seguir a ética, é uma questão de decisão. A questão de decisão. Como você vai para o culto? E tem camarada que ele assume a igreja do outro, que a lição está falando isso, tá, irmão? Eu estou seguindo só a lição, tá? Eu não estou aqui querendo falar nada de mim, eu estou seguindo a lição, mas eu estou na linha do que o Espírito Santo está nos ensinando, porque está em mim, e eu estou passando para vocês. Não me sinto melhor do que ninguém. Não me sinto melhor do que ninguém. A hora que o pastor Elias quiser a igreja é dele. A hora que o ministério quiser é dele. Quem me chamou foi Deus, eu não trabalho preparando a igreja para mim. Eu estou falando isso e eles ouvem aqui, ó, estão junto comigo. É o meu vice-pastor, é o nosso conselheiro lá. Eu não faço a igreja para mim, a igreja é de Jesus, eu faço a igreja para Jesus Cristo. Eu estou querendo que os irmãos entendam. Observa se o obreiro trabalha para ele ou trabalha para o ministério. Você precisa servir no ministério. Ah não, eu sirvo a Deus. É, irmão, serve a Deus. Quem serve? Só a Deus. Não serve no ministério não, serve só a Deus. Aí você vai aprender a ética moral de Deus. Se alguém disser que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Se alguém disser que serve a Deus, qual que é mais fácil? Seguir. Eu vou dar um exemplo, vem aqui pastor, vem aqui. Segue a Deus aí, irmão. Segue a Deus. Segue Deus. Ele está vendo Deus? Agora é o seguinte, eu estou com a palavra de Deus, me segue, irmão. Agora, se ele fosse seguir a Deus, irmão, se ele fosse seguir a Deus, Deus, ele é espírito, sim ou não? Deus precisa de porta para atravessar a parede? Deus precisa de escada para pular ali embaixo? Aqui, eu estou explicando isso aqui, é só uma dinâmica. É uma dinâmica, pastor. Qual que é mais fácil, seguir a Deus ou seguir o homem? É claro que é o homem, é por isso que toda a Bíblia é sagrada, muito obrigado. Toda a Bíblia sagrada, Deus colocou uma liderança. Você vai servir a Deus servindo o homem. Servir a Deus servindo um homem. Você é o líder que as pessoas vão ver Deus em você, e vai servir a Deus servindo você como líder. Ética. Isso que é ética. Mas aí eu quero ir embora, porque eu estou cansado. De repente eu tenho que devolver a esposa e os filhos. Mas eu amo a esposa e os filhos. Eu chamo o meu senhor e falo para ele: não, não vou embora não. Eu não vou embora. O que você vai fazer? Aí a Bíblia vai dizer, lê aí comigo, lê. Verso 5, 21, verso 5. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos,
Eu não quero ir embora, não quero sair forro, eu não quero ter a minha liberdade para pastorear a minha própria igreja, eu quero continuar. Então o seu senhor levará os juízes e o fará chegar à porta e ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha como a sovela, e o servirá para sempre. Irmão, quem é servo, aleluia. Quem é filho. Para mim concluir, porque o horário já deu. O filho empregado, quem lembra do filho empregado? O empregado, quando sai de casa, ele divide mesmo. O empregado, quando sai, quer meter a igreja no pau, quer meter a empresa no pau, quer direitos. Mas o filho também sai de casa. Fala para o irmão, o filho também sai de casa. Mas tem um detalhe, o filho sai de casa para casar. O filho sai de casa para fazer o quê? Eu só vou sair daqui se for para o meu senhor me dar minha mulher. Eu saio para casar. E quando o teu filho for casar, e ele, imagina que ele não tem dinheiro para comprar a casa, e você tem condição, o que o pai faz? O pai ajuda, o filho não divide, irmão, o filho acrescenta, porque daqui a pouco ele casa, vem os filhos, e quando chega no domingo na mesa, em vez de estar dividido, multiplicou, filho aumenta. Eu não sei se você vai querer continuar ouvindo, né, essa palavra que está um pouquinho dura, mas você vai sair daqui dizendo assim: eu já decidi, empregado nunca mais, eu vou ser filho, e eu vou exigir a minha patente de filho para sempre. De filho, meu irmão. Pastor Elias, o que você quer, Ronaldo? Pastor Elias, eu quero ser seu filho. Tem um detalhe, irmão, tem conversa para mais de metros. Tem um detalhe do culto a Deus. Quando você está na obra do Senhor, funciona assim também. Filho casado, ele pode receber a ajuda do pai, não é para ser sustentado por pai para o resto da vida. Vocês estão de acordo? Quem é filho aqui? Tá bom. Aí o pastor vai e pega, está ali meu amigo, pastor Kleber, está pastoreando lá em Presidente Bernardes, né? Aí, ele é filho. Enquanto ele é de menor, a igreja está pequena, de menor, se é de menor, o pai sustenta. Você já imaginou eu voltar daqui 10 anos e o senhor está recebendo ajuda ainda? Não cresceu não, meu Deus? Esse menino não cresce? Tem obreiro, irmão, que ele é sanguessuga e suas filhas. Dá. Vamos parar aqui, que senão... Oh Jesus. Dá. Ele está no campo missionário, a obra não vai. Ele fica pedindo dinheiro e acha ruim se a igreja não mandar dinheiro para ele. Irmão, o que é isso? As minhas filhas vão casar. Se elas não tiver condição, casou, apaixonou, e eu tiver condição, eu ajudo. Mesmo depois de casada, passou uma dificuldade, é uma ajuda, não é sustentar. Sustentar é todo mês. Sustento não, meu irmão. Tu tá de maior, já casou. E tem, aqui, se nós for voltar para a família, tem filho barbado, irmão, 30 anos, não quer trabalhar, não quer casar, está morando na casa do pai. Toma seu jeito, Deus está entrando. Que coisa, não dá não. Eu vou parar porque senão eu vou ficar bravo. Pode ficar bravo não, eu estou aqui no Iperusa, eu não estou na Bélgica, né? Os irmãos entenderam o mistério? Nós somos servo de orelha furada, somos filhos, servimos ao Senhor por prazer e alegria, e entendemos que tudo que fazemos é para Ele, é dele e é por Ele, irmão. Esteja em pé, por favor. Perdão, passei ali 5 minutos. Posso orar com vocês? Posso? Vamos fazer aquela oração pentecostal? Levanta a mão assim aos céus. Pai, eu quero te louvar. Todos que estão aqui não são empregados, são filhos da obra.
são fiéis. Eles estão dizendo: eu amo o meu Senhor, aleluia, eu amo a minha mulher que é a igreja. Eu não quero de forma nenhuma dispensar. Pode me levar no postigo, pode furar minha orelha, eu estou disposto a fazer a obra de Deus sem reserva. Dê graça para ele, dê graça para ela, dê sabedoria, dê unção, dê poder, em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço que o Senhor levanta homens e mulheres com autoridade e poder para fazer a tua obra e ser cheio do teu nome.